Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa videoaula, tá? Hoje nós vamos encerrar a parte sobre os africanos, tá? Nós vamos encerrar hoje falando sobre a literatura africana no nosso livro de história, tá? Crianças, ainda vamos para terminar nesse capítulo do nosso livro, nós vamos terminar com outro assunto. Só um assunto que vai faltar, ok? Mas sobre a África, nós vamos finalizar hoje, tá? Então, aí, vocês vão ter a sua videoaula de hoje, tá? De história, nas páginas 107 a 111, tá? Crianças, aqui nós vamos encerrar a nossa parte, né, sobre heranças africanas, tá? Aqui finalizando com a literatura, tá ok, crianças? Então vamos lá começar a nossa videoaula. Literatura africana e suas raízes. Então aqui nós vamos falar de onde iniciou, né, o início da literatura, de onde é que eles tiravam, né, de onde eles tiravam pensamentos, de onde eles tiravam as histórias para contar, né? Então aqui é a raiz, é o início de tudo, tá? Então, as principais inspirações para os escritores da literatura africana são certamente a terra, os conflitos vividos na região, assim como a beleza dos lugares que existem por lá e dos sofrimentos que passaram nos setores social e político, tá? Devido a esses fatores, né, a literatura africana foi se aprimorando, né? Só que no início de tudo, né, na raiz mesmo de tudo, era como os indígenas, crianças. Como vocês estão olhando aí na imagem, né? Era como os indígenas. Os africanos, eles também usavam a literatura oral, tá? Então, eles contavam as histórias, tá? Eles contavam o que acontecia com sua tribo, tá? Ou com ele mesmo, seus conflitos, tá? A beleza dos lugares. Então, tudo era contado, tá? Então, a contação era um fator determinante para a literatura africana, tá? Então, inicialmente, eles começaram o quê? A contação de histórias. Então, a literatura africana, tá? Veio do quê? Dos assuntos do que aconteciam, tá? Como a beleza dos lugares, não é? O sofrimento que eles passavam devido aos setores sociais, político, tá? Então, aí, a partir da leitura, da literatura oral, que iniciou a literatura africana, tá? Nós podemos comparar aí com a literatura dos indígenas também, tá? Olha aí, um exemplo, né, da literatura falada, tá? A contação de histórias, tá? Então, todos se reuniam, tá? Para quê? Para escutar o que eles tinham para falar, né? Então, a literatura africana geralmente associava poesia também, crianças, tá? Então, aqui, literatura dos africanos. Na maior parte da África, a escrita só começou a ser usada depois da colonização, mas os africanos tinham e continuam a prezar a literatura oral, né? Contada, falada, tá? Então, a escrita veio muito depois. Enquanto isso, era utilizado o quê? A literatura oral, tá? A história e a memória de vários povos africanos adentram e permanecem como parte de nossa cultura. Cultura essa materializada, em especial, na literatura oral, tá? Então, quando os africanos, né, chegaram aqui no Brasil, né, eles também trouxeram
esse tipo de herança, tá? Que é a cultura da literatura oral, ok? Cultura afro-brasileira. Vamos lá. A tradição oral é a principal fonte histórica que pode ser usada para a reconstrução do passado de muitos povos, né? Então, aí é que vai passando o quê? De geração em geração, né? As histórias são contadas para as crianças, para os adultos, então vai passando de geração em geração. Com isso fica o quê? Preservado a reconstrução do passado de um povo, não é, crianças? Como eu havia também explicado na literatura indígena, não é? É passado de geração a geração. Então, até hoje, continua essa literatura oral também, viu? A literatura está presente em inúmeros momentos marcados a vida das pessoas, tais como o nascimento, tá? Então, a literatura também oral, né, também está marcada nesses acontecimentos muito importantes, né? Esses acontecimentos que ficam marcados na vida das pessoas, como o nascimento, o casamento, os cultos, e aqui as festas, né, criança? As festas também são o quê? São usados a literatura oral, né? Que é contada, as histórias, tá? Então, todos os acontecimentos marcantes, né? É usada também a literatura, tá? Como nascimento, casamento, os cultos, as festas e entre outros acontecimentos que ocorrem na vida das pessoas. Vamos lá, crianças, agora falar de a tradição oral, tá? Tradição, já está falando, né? Aquilo que vai ocorrendo que de quanto tempo vai passando, né? Mas aquilo fica como tradição, tá? Então aqui, a tradição oral pode ser vista como uma cacimba de ensinamentos. Olha só, tudo que a pessoa já viveu, tudo que a pessoa já viu, vai o quê? Vai ensinando as outras pessoas, tá? Na sua contação, na contação, né, de histórias, vai falando tudo que já viveu, tá? Tudo que já aprendeu. Saberes que vinculam e auxiliam homens e mulheres, crianças, adultos, aos mais velhos, tá? Então, vai o quê? Vai tendo o quê? Vai auxiliando um vínculo, tá? Entre essas pessoas, que aí, quanto mais experiências tem, né? Mais ela vai repassar, mais ela vai passar para os mais jovens. Assim, integrarem no tempo e no espaço e nas tradições, tá? Então, todos vão o quê? Vão viver aquele momento, né? Que aquela pessoa vai contar, tá? Então, aí vai a tradição, né, dos mais velhos de ficarem contando os acontecimentos da vida que eles já passaram, né? Então, vai passando, né, de geração em geração. O contar de histórias manteve-se como algo permanente. Olha só, crianças, aqui nós vamos passar um pouco para uma outra história, tá? Vamos falar aqui das mulheres, das negras, que cuidavam dos filhos dos seus senhores, tá? Eram chamadas de aias ou amas. Desenvolveram no imaginário infantil muitas histórias trazidas com a oralidade. Olha só, então as africanas, né, que cuidavam das crianças, também contavam, né, as histórias para os bebês, tá? Contavam tudo que elas passaram lá na África, os lugares que ela viu, né? Tudo que aconteceu com ela, então ela trazia, né? Ela trazia como a oralidade nessa contação de história para as crianças. Escolhiam-se as amas de leite, entre as mais limpas, as mais bonitas, mais fortes para dar de mamar a nhonhô, para niná-lo, preparar-lhe a comida e o banho morno.
cuidar-lhe da roupa, olha só, contar-lhe histórias, às vezes substituir-lhes a própria mãe, tá? Então, a ama era um termo usado para referir-se, crianças, a uma serva escrava, tá? Ou era empregada que cuidava dos filhos, cuidava das crianças, tá? O termo ama crianças vem da língua que significa mãe, tá? Então aí geralmente elas eram vendidas ou às vezes elas eram alugadas, tá? Então quando elas pegavam as crianças, né, elas eram mandadas, né, para criar, para tomar conta, né? Então elas contavam as histórias, tá? De forma oral. Então tudo que elas viveram, né, no seu país, tudo que elas viveram, tudo que elas passavam, ela falava, né, contava como se fosse uma história, tá? Até para a criança poder dormir também. Aqui, produção literária. Associa a poesia à música, tá? Então, aqui eles contavam, né, as histórias, né, e também utilizavam a música, tá? Então, a poesia e a música também andaram juntas. Nessa produção literária musical, estão presentes os cantos correspondentes a diversas situações, como trabalho, lazer, religião, os contos populares, provérbio e palavras de origem africana vêm sendo resgatados por pesquisadores. Então, os pesquisadores aí, né, resgatam tudo o que aconteceu no passado, né? Então, na literatura africana, geralmente é associada a poesia à música, fazendo com que, crianças, os cantos se tornasse constante, né, em várias situações do dia a dia aí, como eu falei, né, como o trabalho, o lazer, a religião. Então eles associavam, né, tinha essa associação, a poesia junto com a música. Agora aqui vai ser o quê? A literatura, né? A gente já juntou a poesia, a música. Agora vamos juntar os instrumentos musicais, tá? Então, aqui, os cantos tradicionais na literatura africana, tá? Os cantos acontecem como um desafio entre dois participantes, que utilizam instrumentos como a viola, rabeca, ganzá, pandeiro, pandeiro e outros, como uma grande variedade de gêneros musicais superam a da poesia escrita, tá? Então eles utilizavam também, né, para contribuir melhor, né, nos seus cantos na literatura musical, os instrumentos musicais, tá? Então aqui os instrumentos musicais também foram utilizados na literatura musical, tá? Vamos de curiosidade, crianças, tá? Lá no livro de vocês também tem uma curiosidade lá sobre o povo africano. Aqui nós vamos falar dos griots, tá? Que são os contadores de história da África. Ele é o contador de histórias que ensina as lendas e os costumes de seu povo. Muito antes da invasão dos europeus naquele continente, o griot já existia e transmitia seus ensinamentos. As narrações do griot são, muitas vezes, cantadas. Olha só, tudo que a tia explicou agora há pouco, né? Um instrumento musical o ajuda a dar ritmo e musicalidade à narrativa, tá? Então, aqui tem a literatura musical, né? Onde ele conta, ele canta e ainda usa o instrumento musical, não é, crianças? Então, aqui tudo que eu já falei, né? Agora há pouco, ainda existe, né, pessoas que ainda fazem a literatura lá. Só que aqui, no caso, o griot é a literatura musical, né? Lá no livro de vocês de história, tem outra curiosidade falando do povo do malês, tá? Que quando eles vieram aqui para o Brasil, os africanos, né, os africanos malês, eles trouxeram também a religião muçulmana, tá? Então, eles eram únicos povos
tá? Da África que vieram para o Brasil que sabiam ler e escrever, tá? E com isso deixaram vários registros aqui no nosso Brasil, tá? Então, esses africanos, os malês, eles eram os únicos que sabiam ler e escrever. E tinham a religião deles que eram muçulmanos, né? Que eles eram muçulmano, tá? Então, eles escreviam e deixaram todo um acervo aqui para gente ter como que, como saber, né? Como conhecer o povo africano quando chegaram aqui no Brasil, né? Crianças estão aqui, nós vamos finalizar a nossa aula, nossa videoaula, tá ok? Tem dever no livro, leia o livro de vocês. Lá tem uma literatura para vocês responderem também, tá, crianças? Façam um bom proveito dessa videoaula, estudem, tá bom? Então, até a próxima. Beijinhos, tchau para vocês. Tchauzinho.